a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo escreve aos Gálatas, e aqui nesses dois versículos que eu li, Paulo, ele nos diz que ao morrer na cruz, ao se fazer maldição por nós na cruz, Paulo diz que quando Jesus se torna maldito na cruz por nós, Ele nos conquistou para nós duas coisas. Primeiro, para que vivêssemos as bênçãos de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E segundo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, se alguém pergunta por que Jesus precisou morrer na cruz, a resposta está neste versículo 14 de Gálatas 3. Primeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que éramos gentios. E segundo, para que pela fé pudéssemos receber a promessa do Espírito. E aí surge uma pergunta: pastor, se a primeira função da morte de Jesus na cruz foi para que recebêssemos a bênção de Abraão, eu preciso então entender, eu preciso saber qual é a bênção de Abraão, porque eu só tomo posse daquilo que eu conheço. Pastor, qual é a bênção de Abraão? Existe uma regra na interpretação bíblica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Bíblia conversa com a Bíblia. Então a resposta do que é a bênção de Abraão também está na Bíblia. Eu quero que você abra comigo, por favor, de novo a sua Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 13, para que possamos entender qual é a bênção de Abraão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, ora, foi feita uma promessa a Abraão, e é dessa promessa que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 4. É dessa promessa que Paulo fala. Qual promessa, pastor? Gálatas capítulo 3, melhor dizendo. A promessa de que seríamos herdeiros do mundo. Aleluia. Agora, eu gastei um pouquinho de tempo, eu dediquei um pouquinho de tempo para entender na Bíblia o porquê que precisamos receber de Deus essa bênção que foi prometida a Abraão, que a posteridade de Abraão, por meio da fé, seria herdeira. E na Bíblia nós descobrimos que
todos nós éramos herdeiros do primeiro homem. Todos nós somos, ou melhor, éramos herdeiros de Adão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 5, no versículo 17, que pela ofensa de um só homem, a morte entrou no mundo para reinar. Pelo pecado de um homem chamado Adão, a morte entrou no mundo, de maneira que todos que descendiam de Adão a partir desse momento, descendiam do pecado, de maneira que todas as maldições que estavam sobre Adão foram transferidas para a sua descendência como uma herança. Ainda que não tenhamos praticado, ainda que fosse possível que o homem não praticasse nenhum pecado, pelo simples fato de ser descendência de Adão, recebemos de Adão a sua herança de pecado. Pastor, e qual foi a herança que Adão nos deixou? A primeira herança que Adão nos deixou, só coisa boa. Primeiro, a perca do domínio. Porque a Bíblia diz que a ordem de Deus para Adão foi: sujeitai a terra e dominai-a. Quando Adão peca, quando Adão erra, quando Adão comete a sua ofensa, como diz Romanos 5,17, Adão perde o direito de domínio. Adão já não domina mais, o homem já não domina mais sobre a criação. Agora o homem tem medo da criação. Agora o homem tem medo da natureza. Agora o homem tem medo dos animais. Agora o homem já não exerce mais domínio. Agora o homem é dominado. Segunda herança que nós recebemos de Adão: nós deixamos de ser governados pelo Espírito e passamos a ser governados por alma. Porque quando Deus cria Adão e sopra sobre ele o Espírito, a Bíblia diz que Adão tornou-se alma vivente. Mas apesar de se tornar alma vivente, ele ainda tinha um espírito vivo para que se relacionasse com Deus. E quando peca, Adão perde o governo do Espírito na sua vida e passa a ser governado por alma. Terceiro, nós recebemos como herança de Adão o cansaço, a fadiga, a doença e por fim a morte. Tudo isso é herança de Adão, uma herança que nós todos recebemos pelo simples fato de sermos descendência de Adão. Agora, uma coisa que é interessante, uma herança de Adão que nós recebemos. A Bíblia diz que quando Deus começa a amaldiçoar, Ele amaldiçoa primeiro a mulher, depois Ele amaldiçoa Adão, e por fim Ele amaldiçoa a serpente. E a maldição lançada sobre a serpente foi: primeiro, nascerá um que você pode lhe ferir o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Glória a Deus. Dessa parte todo mundo lembra. Mas existe uma segunda maldição, a maldição de que a serpente comeria o pó da terra. A maldição que a serpente comeria do pó da terra. Pastor, e por que que isso me atinge? Porque essa maldição não significa dizer que a serpente esfregaria a boca na terra. Dizer que a serpente comeria o pó da terra é dizer que a serpente comeria aquilo que foi feito do pó da terra. O que foi feito do pó da terra, pastor? O homem. O homem foi criado do pó da terra. A maldição lançada sobre Adão, e é uma herança que nós recebemos, é que o homem é devorado pela serpente. O homem é alimento da serpente. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Quando nós recebemos a herança de Adão, nós recebemos a derrota de sermos alimento da serpente, a derrota
de sermos subjugados pela serpente, a derrota de que a serpente tem domínio sobre nós, o pecado tem domínio sobre nós, o mal tem domínio sobre nós. Isso é herança de Adão, isso é fruto da herança que Adão nos entrega. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Existe uma discussão filosófica de que ou nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos. E a resposta está em Romanos 5,12. Nós pecamos porque somos pecadores. É da nossa natureza ser pecador, é da nossa natureza adâmica, é a herança que recebemos do nosso pai Adão. A herança que recebemos de Adão é uma herança de pecado, uma herança de derrota, uma herança de que a serpente tem domínio sobre nós, de que a serpente tem legalidade para nos ferir. A serpente, Satanás, o mal, tem legalidade de matar, de roubar, de destruir. É por isso que o nosso adversário coloca enfermidade, é por isso que o nosso adversário ceifa vidas. Por quê, pastor? Porque ele tem essa legalidade. Nós precisamos lembrar que no reino espiritual nada se move sem legalidade, e existe essa legalidade. Porque eu dei, pastor? Não, porque você herdou. É uma herança, e herança você recebe. Herança você não faz nada por ela, herança você simplesmente recebe. E aí eu fiquei orando a Deus para entender um pouquinho isso, e olha que interessante, só existe uma forma de abrirmos mão dessa herança, só uma forma de nos despojarmos dessa herança. Só existe uma forma de dizer: eu não quero mais essa herança maldita de Adão. Como, pastor? Trocando de descendência. Só a partir do momento que eu deixo a descendência de Adão, eu posso me livrar da herança de Adão. Só existe uma forma de deixar a herança, é deixando a descendência. Porque assim como eu disse, herança é algo que você recebe. Herança não é algo que você busca. Você não batalha pela herança, você não trabalha pela herança, você não se esforça pela herança. A herança você simplesmente recebe. Agora, pastor, se ao nascer eu já recebo essa herança maldita de Adão, como eu faço para receber uma nova herança? Como eu faço para trocar a minha origem? João capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A nossa carne tem a natureza de Adão. A nossa carne recebeu a natureza de Adão. E como nós nascemos de Adão, nascemos da carne, somos descendência da carne, e a carne foi amaldiçoada em Adão, o que nós precisamos? O que nós precisamos é nascer do Espírito, porque a carne já foi amaldiçoada, a carne já recebeu a herança de Adão. Agora nós precisamos nascer do Espírito, e Jesus nos dá a solução. Qual é a solução? Nascer de novo. Só existe uma solução
para trocar de herança? Nascer em uma outra família. Porque todo que é nascido dessa família recebe a herança dessa família. Todo que é nascido da família de Adão recebe a herança maldita de Adão. Mas aquele que nasce em uma outra família recebe a herança de uma outra família. Aleluia. Como filhos de Deus, não nascemos mais, não andamos mais segundo o curso desse mundo. Porque agora, se eu nasci de uma outra família, agora eu recebo duas coisas. Primeiro, eu recebo uma herança nova e recebo um DNA novo. Quando eu mudo a minha ascendência, quando eu mudo a minha origem, quando eu mudo a minha paternidade, eu saio debaixo da herança da paternidade anterior e entro debaixo de uma nova paternidade. E essa nova paternidade divina me dá um DNA divino e uma herança do céu. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 1. E Ele vos vivificou, ou seja, Ele te trouxe nova vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha que sério isso. Nós éramos filhos da ira. E se éramos filhos da ira, andávamos de acordo com os desejos da carne, fazendo as vontades da carne, fazendo vontade dos pensamentos, porque andávamos segundo o curso deste mundo. Por quê, pastor? Porque era a nossa origem. É por isso que eu não prego uma religião com normas que te transformam. Eu prego um Cristo que te dá uma vida nova. Porque normas, elas não transformam, mas a vida nova em Cristo te transforma. Pastor, eu preciso me policiar, eu preciso me adequar, eu preciso, pastor, cuidar, porque eu não quero mais pecar. Não, o que você precisa para não pecar mais, o que você precisa para não andar conforme o curso deste mundo, não é que eu te proíba, você não precisa que eu te diga que é proibido, você não precisa tomar cuidado, não. O que você precisa é nascer de novo e assumir uma paternidade divina, e reconhecer que você é herdeiro de Deus, e reconhecer que você tem DNA do céu. É você fazer uma escolha de quem eu sou filho, porque se eu sou filho da ira, eu faço as coisas da carne, mas se eu sou filho de Deus, eu ando conforme os filhos de Deus. Eu já não ando mais em trevas, e eu ando na luz. Aleluia, aleluia. Nós precisamos de alguém que nos traga uma descendência do céu, porque como eu disse, se nós éramos da descendência de Adão, se nós éramos da origem de Adão, se nós éramos e tínhamos a maldição de Adão sobre nós por conta da origem, nós precisamos agora de uma nova origem, de uma nova família, de uma nova paternidade. Pastor, aonde eu encontro isso na Bíblia? Eu quero que você abra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 45 está escrito assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, também são os terrestres. E qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha que lindo isso. Se antes, por nascer na carne, porque Paulo fala que primeiro natural, depois espiritual. Se primeiro como homem natural, eu nasci sobre a paternidade de Arão, sobre a origem de Arão, e por conta disso era natural, e por conta disso era terreno, e por conta disso eu trazia a imagem daquilo que era terreno. Quando eu assumo uma paternidade que é do céu, eu já não sou mais natural, agora eu sou espiritual, e o que é melhor, e vou querer que você dê um glória a Deus comigo, você perde a imagem daquilo que é da terra, e você começa a ter uma imagem daquilo que é do céu. Você para de parecer com aquilo que é da terra, e começa a parecer com aquilo que é do céu. Você para de andar conforme a terra, e começa a andar conforme o céu. Você deixa de viver na terra, para viver na terra a realidade do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Percebe que aqui não está dizendo assim: se esforce para mudar. Aqui não está dizendo assim: se esforce para ser filho de Deus. Aqui não está dizendo: se esforce para trazer a imagem celestial. Não, aqui está dizendo: abandone a paternidade de Adão, assuma a paternidade celestial, e você vai ter a imagem celestial refletida em você. A pergunta que nós precisamos fazer é: qual a paternidade que eu escolho? A pergunta que eu tenho que fazer é: quem é que vai me influenciar? A pergunta que eu tenho que fazer todos os dias é: debaixo de qual herança eu vou viver hoje? Eu vou viver debaixo da herança de Adão, segundo a carne, ou eu vou viver como filho debaixo da natureza do céu? Agora, se a primeira família me dava a herança maldita de Adão e o DNA de Adão pecaminoso, pastor, quem que vai me dar um DNA do céu? Porque Paulo diz que para o testamento ser válido, é necessário que aquele que testou morra. Então eu preciso estar debaixo de um testamento válido, para que eu possa viver a bênção deste testamento, desta herança. Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque se é pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça. Tem alguém que já recebeu a abundância da graça? Aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em um só, reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Se todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Queridos, a proposta do Evangelho
Eu quero que você mergulhe nisso que eu vou ministrar sobre a sua vida agora. Porque eu não gosto de pregar um evangelho de presentes. Porque eu não quero viver uma vida de presentes. Então, se eu não quero para mim uma vida de presentes, eu não posso pregar para você uma vida de presentes. Eu quero uma vida de herança. Porque, pastor, por que o senhor está dizendo isso? A Bíblia diz no Gênesis que quando Abraão foi se preparar para a morte, Abraão já tinha Isaque, Ismael e mais alguns filhos nascidos da sua segunda esposa chamada Quetura, depois que Sara morre. Abraão reúne esses filhos que nasceram de Quetura, reúne Ismael e Isaque. Ele coloca todos os filhos diante dele numa reunião particular, numa reunião familiar. E a Bíblia diz no Gênesis que Abraão foi entregando presente de filho para filho. Entregou um pouco da sua riqueza para um, entregou um pouco para o outro, entregou um pouco para o outro. E Abraão naquele dia deu presente para todo mundo, mas Isaque não recebeu presente. Mas o texto continua dizendo que para Isaque, Abraão deixou tudo que ele tinha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você pode viver uma vida de ganhar presentes do Pai. Pai, hoje eu quero uma cura, então eu vou fazer a campanha da cura, a corrente da cura, o sacrifício da cura, eu vou fazer a corrente da cura, eu vou orar pela cura, eu vou ofertar pela cura, porque o que eu quero do Pai é a cura. Daqui a pouco, Pai, eu quero um outro presente, agora eu quero o emprego, aí eu vou fazer a corrente do emprego, a campanha do emprego. Isso é buscar presentes. O que eu quero te dizer nessa noite é que o Evangelho é muito mais que presente. O Evangelho é herança. O Evangelho é dizer: se você é filho, você tem direito a tudo que é do Pai. Você pode pegar tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai é teu. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas eu acho que eu não mereço. Pois é, a vantagem da herança é porque presente, pastor, presente tem que merecer. Você não dá presente para quem não merece. Você não dá presente para quem te desagrada. Você vai dar presente para quem te agrada. Até o filho da gente, às vezes a gente deixa de dar alguma coisa porque desagradou, porque agora não está merecendo. É assim ou não é? Quem é pai, quem é mãe, às vezes a gente deixa de dar alguma coisa, não, agora você não merece. Porque presente tem que merecer. A diferença dos crentes do presente e dos crentes da herança é que os crentes que vivem de presente ficam se esforçando para merecer alguma coisa, e os crentes que são da herança reconhecem que não merecem nada, mas assumem a filiação, reconhecem a paternidade e têm direito a tudo que é do Pai, porque herança não se merece, herança se ganha. Aleluia! Herança se assume, herança se vive. Aleluia! Saia da vida de presentes, saia da vida de barganhas religiosas, saia da vida do merecer, saia da vida do pagar o preço e entre nesta maravilhosa graça, onde ninguém merece, mas todo mundo ganha, porque somos filhos e temos direito à herança. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, mas tem um problema. Tem um problema, pastor, porque eu entendi que Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, todos da descendência dele estavam debaixo da maldição por conta de uma herança, ok?
Pastor, eu entendi que Jesus veio, se fez maldição, e agora Ele conquistou uma nova herança. Mas pastor, como é que eu faço para ter acesso a isso? Romanos, capítulo 8, versículo 17 diz assim: nós somos filhos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Eu vou dizer de novo: verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia, aleluia. Pastor, tem mais? Tem. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você que está cultuando comigo, põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga com muita convicção: eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro. Aleluia. Agora, olha que profundo isso. Se eu sou filho, se eu sou filho, se eu era da descendência de Adão, e da descendência de Adão eu recebi a sua origem e a sua herança, quando eu me torno filho de Deus. E Paulo vai dizer que nós recebemos um espírito de adoção, que clama dentro de nós chamando: Abba, Pai. Eu quero que você feche os olhos por um minuto, depois eu prego. Eu quero que você feche os olhos, porque eu preciso ministrar o teu espírito. Eu preciso dizer à tua alma que não está aceitando isso, que não está entendendo isso. Eu preciso que você receba para a sua vida essa verdade, porque enquanto eu libero essa palavra, o diabo está trazendo acusações na sua mente. Enquanto eu libero essa palavra, o diabo está dizendo: você não pode. Enquanto eu libero essa palavra, o diabo está dizendo: lembra do que você fez, lembra do que você falou, lembra daquilo que você era, lembra daquilo que você é. Isso não é para você, você não é isso, você é pecadora, você é um monte de coisa. Mas eu estou aqui para que em nome de Jesus você entenda de uma vez por todas que dentro de você foi colocado um espírito de adoção, e esse espírito de adoção está clamando: Abba, Pai. Esse espírito de adoção não está dizendo: meu Deus, como se Deus estivesse longe. O espírito que está dentro de você está dizendo com todo carinho: Paizinho, Paizinho, Papai, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu posso ser pródigo, mas sou filho, eu posso ter caído, mas sou filho, eu posso ter saído de casa, mas sou filho, eu posso ter entrado no chiqueiro, mas eu ainda sou filho. E o Pai está dizendo: filho, os meus braços continuam abertos para transmitir a herança que por direito é tua. Aleluia, aleluia. O filho não se esforça para parecer com o pai, porque o filho veio do pai e parece com o pai. Eu vou dizer de um jeito que você entenda. Você nunca vai me ver pregando uma mensagem ritualística, carregada de cerimonialismo, rituais, para que apenas através disso você se pareça com o Pai.
O pai não deixou uma lista dizendo assim: olha, se você fizer isso, você vai ser meu filho. Não. O pai disse assim: eu te adoto como filho. Eu coloco dentro de você um espírito de adoção. E quando nós participamos do sangue, nós recebemos em nós o sangue que é dele. Recebemos na nossa vida a vida que é dele. É por isso que é importante celebrar a ceia, porque quando eu participo da ceia, eu assumo na minha vida a vida que é dele. E agora eu não preciso mais fazer para parecer. Agora, pelo contrário, porque eu pareço, eu faço. Agora eu não vou me esforçar para ser santo. Eu me santifico porque sou filho. Eu não estou dizendo que você não vai se santificar. Não pegue essa palavra para dar desculpa para pecado, porque eu não estou dizendo para você pecar. Eu estou dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou dizendo que santidade não é mérito e nem esforço. Santidade é relacionamento. Quanto mais eu pareço com meu pai, mais eu reflito em mim a imagem dele. Quanto mais eu me relaciono com meu pai, mais as pessoas vão olhar para mim e vão me reconhecer: você é filho dele. Quanto mais eu me relaciono com meu pai, mais as pessoas vão olhar para mim e dizer: eu preciso de algo do teu pai, e eu vou pedir para você, porque eu sei que você conversa com ele. Aleluia. Isso não é fruto de um esforço humano. Isso é fruto de relacionamento. Isso é fruto de uma vida no Espírito. Isso é fruto de um governo do Espírito em nós. Aleluia. Aleluia. Quando nós somos feitos filho, nós não éramos dignos, mas por sermos feitos filho, agora nós desfrutamos de todas as bênçãos que é do Pai. Eu vou dizer algo aqui que, se não for por fé, não é possível entender. Mas quem já está se alimentando dessa fonte que jorra na casa de vida, vai assimilar mais fácil o que eu vou dizer agora. A proposta de Deus, a promessa de Deus para Abraão, foi uma promessa de que, Romanos capítulo 4, versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. A promessa de Deus para Abraão, e por fé nós recebemos essa herança, quando reconhecemos a paternidade do céu, é de que nós receberíamos uma herança de herdeiros do mundo. Só que mundo aqui não é o mundo que jaz do maligno. Mundo aqui não é o pecado. Mundo aqui no original é cosmos. É tudo que está relacionado à terra. Mundo aqui é o ambiente que nós vivemos, literalmente. No original, no grego, está escrito que nós seremos herdeiros do cosmos. Agora, se não for por fé, não entende o que eu vou dizer aqui. Mas a proposta de Deus para nós não é que nós vivamos pedindo presentes ao Pai, mas para que nós olhássemos para todo o cosmos e reconhecêssemos que nós somos herdeiros de tudo isso,
porque o nosso Pai é dono de tudo isso. Pastor, mas é que eu preciso de muita coisa. E aí eu volto naquela ministração que eu prego quase todos os cultos aqui: não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu não posso olhar para a terra mais e pedir permissão. Eu tenho que olhar para a terra e assumir e exercer o meu direito de herança. Eu tenho que olhar e exercer o direito de filho, porque existe dentro da casa do Pai um tipo de filho que está dentro da casa do Pai, um filho que vê o Pai todos os dias, um filho, Mari, que até conversa com o Pai, mas nunca comeu um carneiro cevado. E o dia que ele vai cobrar do Pai, dizendo: Pai, eu estou há tanto tempo na tua casa e nunca recebi o que eu queria, o Pai olha para o filho e diz assim: tudo era seu, e tudo sempre foi seu, porque tudo que é do Pai é seu. A promessa de Deus para Abraão é que a sua descendência teria o governo restaurado. A promessa do Pai para Abraão é que o governo voltaria para as nossas mãos. A promessa do Pai para Abraão é que os seus filhos, os seus descendentes, seriam herdeiros e voltariam a dominar a terra e sujeitá-la. A serpente não tem mais poder de dominar aquele que nasceu de novo. A serpente não tem mais poder de matar, roubar e destruir. A serpente não tem mais legalidade, irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. A partir do momento que eu recebo que eu reconheço que sou filho e recebo essa paternidade, que eu reconheço que sou filho, que eu exerço o direito de filho, a serpente não tem mais legalidade sobre a minha vida. O que significa dizer que agora eu tenho o direito de vida. Porque antes a serpente tinha o poder de se alimentar do pó da terra. A serpente tinha o poder de tirar a vida em todos os seus sentidos, matando, roubando e destruindo. O diabo não tira só a vida matando, ele tira a vida matando, roubando e destruindo. Mas a partir do momento que eu sou filho e reconheço essa herança, eu recebo vida, e vida com abundância. Se você estiver preparado para receber essa palavra, eu vou ler para você 1 Pedro 2:24. Levando Ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu não sei como você vai receber o que eu estou pregando aqui, mas ser sarado não é presente, é direito de herança. Ter vida e vida em abundância não é para alguns crentes que foram privilegiados, mas para todos que reconhecem que Ele é Pai. Receber cura em nosso corpo não é para aqueles que se esforçaram para alcançar o milagre da cura, é para todos aqueles que reconhecem que pelas suas feridas nós fomos sarados.
Em nome de Jesus eu digo que a enfermidade não tem mais poder sobre o teu corpo. Em nome de Jesus eu digo que as feridas não têm poder sobre o teu corpo. Em nome de Jesus eu profetizo, eu ministro, eu te trago essa verdade revelada, para que você assuma que todas as suas feridas foram saradas na cruz. Todo o seu corpo e toda a sua alma foi sarada no Calvário. Aleluia. 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 Confessa essa palavra dizendo: eu fui sarado. Confessa essa palavra dizendo: eu fui sarado pelas feridas dele. Nós estamos em um ambiente de unção. E neste ambiente de unção eu libero uma palavra de cura ao seu favor. Nesse ambiente de unção eu libero uma palavra de cura sobre o corpo, cura sobre a alma. Nesse ambiente de unção eu libero uma palavra de que a tua saúde física é restaurada, que a tua saúde emocional é restaurada, que os teus sentimentos são sarados. Nesse ambiente de cura eu ministro que não há legalidade para a maldição da morte na tua vida. Eu não quero que você ore dizendo: Deus me cure agora. Eu quero que você ore dizendo: Deus, eu rejeito toda a legalidade da maldição do pecado em mim. Eu quero que você ore e continue orando e continue confessando a palavra dizendo: Deus, eu rejeito essa legalidade porque eu nasci de novo. Eu reconheço o Senhor como meu Pai. Eu reconheço o sacrifício da cruz, de maneira que a serpente não tem legalidade mais sobre mim, de maneira que a maldição do pecado não exerce legalidade sobre mim, de maneira que todos os espíritos malignos têm que bater em retirada agora, e tudo aquilo que foi colocado sobre mim pelo mal, pelo diabo, é arrancado de mim agora. E eu digo aos demônios: saia. E eu digo às enfermidades: saiam. E eu digo agora: as doenças de alma, saiam. Porque não existe espaço de legalidade para você nesse ambiente. Não existe espaço de legalidade para você nessa vida. Porque não se trata mais de criaturas descendentes de Adão. Se tratam de filhos de um Deus vivo e poderoso. Diga: eu recebo essa palavra. O texto que eu li de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, diz que ele sofreu e se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, que é a nossa herança, mas também para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Pela fé recebamos a promessa do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Preste atenção que aqui não está dizendo para
os pastores, para os pregadores, para aqueles que oram, aqueles que se sacrificam, aqueles que pagam preço. Não que não devemos orar, mas orar por relacionamento e não orar como que quiséssemos barganhar com Deus, oração por resposta, porque eu não oro por pagar preço, porque oração para mim não é preço, oração para mim é relacionamento. O Espírito não está liberado para apenas os especiaizinhos, mas para todos aqueles que ouviram a palavra da verdade. Se você ouviu a palavra da verdade, diga eu. E tendo nele crido, se você crê, diga eu. Se você já ouviu a palavra da verdade e creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A nossa herança tem penhor, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. A nossa herança tem penhor. Pastor, o que significa dizer isso? Quando alguém comprava algo valioso e não podia levar naquele momento, ele deixava algo de valor dele e dizia assim: isso aqui me é muito caro, isso aqui para mim é muito valioso, e como prova que eu vou voltar para buscar o que eu comprei, eu vou deixar esse penhor, que para mim é muito valioso, para te garantir que eu vou voltar, porque eu não vou ficar sem isso. Então a garantia que eu vou voltar é que eu vou deixar um penhor. Quando Jesus estava subindo aos céus, em Atos capítulo 1, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu comprei vocês, eu resgatei vocês, e eu vou voltar para buscar. E como certeza que eu vou voltar para buscar vocês, porque eu comprei, eu vou deixar um penhor, algo que é muito caro, algo que é muito valioso, algo que no céu é muito importante. Eu vou deixar o meu Espírito com vocês. Escute, nós somos selados com esse Espírito da promessa. Sobre você há um selo chamado Espírito Santo da promessa, de maneira que todos, pela fé, como diz Gálatas 3, pela fé pudéssemos receber. Feche os seus olhos, você que está ouvindo essa mensagem. Não importa onde você esteja agora, ou quando você está assistindo, mas feche os seus olhos, porque a única condição que a Bíblia dá para receber o Espírito é fé. Pastor, eu tenho que ser muito santo. Não, você não está entendendo. A religião te ensinou errado. Você não tem que ser muito santo para receber. Você recebe para ser santo, ao contrário. Você não tem que ser especial para receber. Você é especial por quem recebe. Feche os seus olhos agora, porque pela fé eu quero que você receba o Espírito Santo. Pela fé eu quero que você ore no Espírito Santo. Pela fé eu quero que você comece agora a balbuciar palavras de oração no Espírito, baixinho mesmo. Balbucie palavras de oração no Espírito. Oração no Espírito é oração em línguas. Quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Você já recebeu
o Espírito. Você já recebeu o Espírito. E se você já recebeu o Espírito, permita que o Espírito ore através de você agora, balbuciando palavras de oração em outras línguas. Pastor, por que é importante eu orar em outras línguas? Por que o senhor fala tanto de oração em línguas estranhas? Porque 1 Coríntios 14:4 diz que quando eu oro em línguas estranhas eu me edifico. Judas versículo 20 diz que eu edifico a minha fé santíssima orando no Espírito. A sua fé é edificada, o teu espírito é edificado quando você ora no Espírito. Quando você ora com palavras de entendimento, a tua alma está orando o que você quer. Mas quando você ora em línguas estranhas, o teu espírito ora o que você precisa. Então, em nome de Jesus, feche os olhos agora e ore no Espírito Santo. Esta igreja ora no Espírito. Os filhos de Casa de Vida oram no Espírito. Pastor, quanto tempo eu preciso orar no Espírito? Querido, hora após hora, hora após hora, ore no Espírito. Durante o dia, ore no Espírito. Quando a prova chegar, ore no Espírito. Quando você estiver alegre, ore no Espírito. Quando tudo estiver mal, ore no Espírito. Quando tudo estiver bem, ore no Espírito. Porque quanto mais você ora no Espírito, mais o teu espírito é edificado. E quando a provação chegar, você não vai estar fraco e abatido. Você vai estar fortalecido no Espírito para responder com fé todas as afrontas do diabo. Receba o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito, nós somos consolados. Quando nós recebemos o Espírito, nós somos confortados. Quando nós recebemos o Espírito, nós passamos por aflição, mas não nos angustiamos, como disse Paulo. Afligidos, mas não angustiados. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê, pastor? Porque dentro de você há um Espírito. E esse Espírito te governa, te fortalece, te conforta, te consola. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu vou dar um minutinho para você orar dizendo: Espírito, eu quero receber o Senhor na minha vida. Eu vou te dar um minutinho para orar dizendo: Pai, eu não mereço. E não é por merecimento, é por fé. E por fé eu recebo. Santo Espírito, como diz a letra da canção, és bem-vindo aqui. Ao trocar a herança de Adão pela herança de Cristo, eu estou quebrando toda a legalidade de maldição que estava sobre Adão. Ao reconhecer a paternidade de Deus através de Cristo, eu anulo toda a legalidade das maldições que foram proferidas para Adão. Eu troco de herança. Eu assumo uma herança espiritual, em que o governo é restabelecido, em que eu tenho vida e vida em abundância. E agora eu já não sofro mais a morte, nem a destruição, e nem o roubo do diabo,
mas eu recebo vida e vida em abundância. E diga: eu recebo essa palavra. Aleluia, aleluia. Abra suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra produza frutos espirituais sobre os teus filhos. Que essa palavra gere frutos para aqueles que a ouvem. Que não seja palavras de sabedoria humana, mas que seja espírito e poder na vida daqueles que ouvem. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado agora, para que as verdades contidas na palavra sejam recebidas e vividas por todos quanto a ouvem, em nome de Jesus.